Olá pessoal, muito bom falar com você mais uma vez. Eu sou o Anildo, terapeuta holístico. Estou gravando esse vídeo no dia 24 de dezembro de 2020. Então hoje é véspera de Natal. E o tema que eu vou falar tem tudo a ver com o aniversariante do dia de amanhã, que amanhã celebra-se, o mundo cristão celebra o nascimento de Jesus. Então vou falar um pouquinho sobre Jesus hoje. E a ideia de falar sobre esse tema surgiu da minha filha. Eu estava conversando com ela e falando, olha, tenho que gravar o vídeo daqui a pouco e eu tenho que definir qual o tema que eu vou falar hoje. Ela disse, fala sobre Jesus. Tem uma sequência de assuntos e hoje seria um outro assunto. Ela disse, mas fala sobre Jesus. Então estou aqui atendendo ao pedido da minha filha linda. Vou falar um pouquinho sobre o grande segredo dos poderes de Jesus. Jesus tinha muitos poderes. Então fica até o final desse vídeo para você entender e de repente fazer as coisas que Jesus fazia. Isso é muito bom, muito interessante. Se você é aqui do canal, olha, dê uma paradinha, deixa logo o seu like. E se você está chegando aqui a primeira vez e gostar desse vídeo, se inscreva, seja muito bem-vindo. A gente conversa aqui sobre esses assuntos. Mas então, qual é exatamente o segredo dos poderes de Jesus? E ele tinha muitos. Poderes que a gente acha incrível, não é? Vamos pensar aqui, a primeira coisa que ele fez assim de muito poder, a primeira manifestação de poder foi quando ele fez a água virar vinho. Foi muito impactante. Nos evangelhos, o primeiro milagre de Jesus. Ele estava na festa ali, era uma festa de bodas, de casamento, né? E acabou o vinho, e aí Maria ficou assim meio acanhada, porque eram parentes que estavam ali, e o vinho acabou, e ela vai e fala com Jesus. Acabou o vinho, Jesus, o que se pode fazer? Aí ele disse, manda botar água aqui nessa vasilha. E colocaram água na vasilha, e Jesus então fez lá alguma coisa, e aquela água depois virou vinho. E no texto do evangelho diz que era um dos melhores vinhos que foram servidos na festa naquele dia. Mas Jesus fez coisas também interessantes, como curou pessoas, ressuscitou pessoas, curou pessoas aleijadas que estavam ali sem andar há muito tempo, pessoas que não enxergavam passaram a enxergar, curou pessoas com lepra, que era uma doença terrível, até hoje ainda é uma doença terrível, mas naquela época ele curou uma pessoa com lepra. Curou pessoas de possessões demoníacas, ele fez multiplicação dos pães, andou sobre as águas, tudo isso foi incrível. Mas ele fez uma coisa mais incrível ainda, que foi ressuscitar. Morreu e ressuscitou. Isso é o que conta nos evangelhos, se você já deve ter lido, e se você é cristão, você leu e acreditou nessas histórias, eu imagino. Mas Jesus era tão humano, não era? Muito humano, assim como a gente. Segundo a história, nasceu de um corpo humano, ele era um bebê que cresceu, e aí de repente desenvolveu esses poderes. Será que isso era uma característica dele por ter um lado humano e um lado divino? Porque ele era Deus? Era só por isso que ele tinha esses poderes? Ele dá uma pista que não. Teve um determinado momento que os discípulos chegaram para ele e perguntaram, Jesus, o que é a obra de Deus? O que é realmente fazer o trabalho de Deus, fazer a obra de Deus? E Jesus respondeu assim para eles, a obra de Deus é crer. A obra de Deus é crer naquele que me enviou. Essa é a grande obra de Deus. E olha, eu quero dizer para você que neste dia, quando ele falou isso, ele estava revelando o principal, único e grandioso segredo do poder. O poder era acreditar. Bastava acreditar naquele que enviou, que seria exatamente como ele. Com aquela mesma paz, com aquela mesma serenidade e com aquela mesma habilidade e capacidade para curar, para multiplicar pães, para fazer todas as coisas que ele fazia. Esse momento que os discípulos perguntaram o que é a obra de Deus está registrado no livro de São João, capítulo 6, versículo 29. Depois, no capítulo 14,
versículo 12, ele diz aí mais uma pista muito grande. Ele diz, olha, quem crer em mim fará as obras que eu faço e ainda farão maiores. Olha, se você tem curiosidade para saber a fonte dos poderes de Jesus, preste atenção nesse texto, São João 14:12. Aquele que acreditar em mim fará as obras que eu faço e ainda fará maiores. Ali ele revelou tudo. Primeira coisa, acreditar naquele que me enviou. A segunda coisa, acreditar nele. Aquele que acreditar em mim fará as obras que eu faço e ainda fará maiores. Ou seja, ele disse, aquele que acreditar em mim terá o meu poder, terá poder semelhante ao meu. Mas será que ele falou a verdade? Olha, ali quem estava ouvindo naquela audiência dele, entre outras pessoas, estavam os discípulos. E aqueles discípulos dele, uma equipezinha meia boca, concorda? Um negou 3 vezes, um traiu, um não acreditava, para acreditar tinha que tocar nele. Tinha outro que só queria ficar do lado direito, outro queria ficar do lado esquerdo. Era uma equipezinha bem humana, bem parecida comigo, bem parecido com todos nós. Eram seres humanos que estavam ali muito por interesses pessoais, querendo solucionar os seus próprios problemas, solucionar as suas próprias demandas. Mas eles foram aceitos. E foi com essas pessoas que Jesus caminhou e andou aqui. Era gente que não era nem muito honesta, ali tinha cobradores de impostos que eram durões e chegavam a ser cruéis, não é? Eram pessoas assim, simples, do meio do povo que estava ali. Bom, e vocês conhecem bem a história? Chegou um momento que as pessoas perseguiram Jesus, porque ele estava causando uma tremenda revolução ali, e prenderam Jesus, que foi entregue inclusive por um dos seus discípulos, e naquele momento ele foi preso, e todos os discípulos fugiram, e ele ficou sozinho. E durante esse processo, em que ele estava sendo levado de um lado para outro, para ser julgado e depois finalmente condenado, Pedro foi abordado, um dos discípulos foi abordado lá por alguém. Disse, olha, esse daqui, aquele rapaz dali, parece que era um dos seguidores dele, ó. A gente devia pegar também. E aí os soldados chegaram e disseram, não sei, não conheço, nunca nem vi. Esse rapaz aí, o cabeludão que está sendo preso, não sei. Eu estou falando assim porque diz lá no texto bíblico que ele falou de palavrões, falou de impropérios, usou uma linguagem baixa, de baixo calão, para poder dizer que ele não era. Que eu não conheço esse cara, rapaz. Esse cara que tá maluco, meu. Eu não conheço esse cara não, nunca nem vi. E quando Jesus estava condenado, já sendo levado para ser crucificado, passa por Pedro. E olha nos olhos de Pedro. E Pedro olha nos olhos de Jesus. Aquele foi um momento muito difícil para Pedro, mas ele se sentiu acolhido naquele olhar. E a partir daquele momento, Pedro começou a acreditar nas coisas que Jesus tinha falado durante a vida. Jesus foi crucificado, foi morto, ressuscitou, foi embora, andou conversando com os discípulos antes de ir embora, e os discípulos agora passaram a acreditar. E aquele Pedro que negou, aquele Pedro que não teve coragem de assumir que era um dos discípulos, ele agora acreditou que Jesus era realmente um representante de Deus aqui na terra, um representante celestial aqui na terra, que veio cumprir uma missão. E de repente Pedro passou a fazer coisas parecidas com as que Jesus fazia. Jesus havia curado pessoas, Pedro estava curando pessoas. Tem um texto no livro de Atos que até a sombra de Pedro passava por um doente e o doente ficava curado. Pedro até ressuscitou uma pessoa que tinha morrido, que é uma das coisas mais difíceis. Mas Pedro também ressuscitou pessoas. Ou seja, ele tinha ali os mesmos poderes de Jesus, os poderes que Jesus fez aqui na terra. E se transformou depois nesse discípulo extremamente poderoso que vocês conhecem muito bem lá dos evangelhos. Então o grande segredo do poder de Jesus é que ele acreditava naquele que lhe enviou.
E o segredo para nós é acreditar que esse Jesus foi enviado por aquele. E se isso acontece, nós temos o mesmo poder, ou seja, o poder já está aqui. O que eu preciso é acreditar. Então o segredo é esse. Se você acreditar, se eu acreditar, nós vamos usar o que nós já temos. O poder já estava em Pedro, o poder já estava nos discípulos. E não precisa a pessoa ser uma pessoa especial. Pedro era um homem comum, era um pescador, um homem que negou Jesus 3 vezes. E a partir do momento que ele acreditou, tudo que fez no passado não atrapalhou nada o poder dele se manifestar. Então uma das coisas que eu quero dizer para você é que faça todo o esforço necessário para acreditar, para crer. E a partir do momento que você acreditar, tudo aquilo do passado que foi feito, se você negou no passado, se você fez alguma bobagem no passado, isso não vai impedir que aqui no presente você tenha e desfrute dos mesmos poderes de Jesus para o seu próprio conforto, para a sua própria serenidade e, sobretudo, para ajudar outras pessoas. Então, o segredo é crer. Crer. E Jesus, mesmo sendo Jesus, dito Filho de Deus, mesmo sendo Deus manifestando aqui como a segunda pessoa da Trindade divina, mesmo assim, ele orava sem cessar. Lembra disso? Ele ensinou isso, orai sem cessar. Jesus passava o dia todo, às vezes viajando, fazendo o trabalho que ele veio cumprir aqui, ensinando, pregando, falando para as pessoas, curando. E quando terminava tudo, os discípulos iam dormir, ele ia fazer o quê? Orar. Ele ia manter comum união com o Criador. Então, para acreditar, está aí mais uma pista. O segredo é crer, é acreditar. E para acreditar, se relacione com intimidade com esse Criador. Se conecte com muita intimidade, com muita força com esse Criador. Quanto mais conectado, quanto mais intimidade, mais facilidade para crer. Quanto mais crer, mais poder, mais serenidade, mais condições de ajudar ao próximo. Bom, essa é a minha mensagem para você hoje, nessa véspera de Natal, que realmente nós possamos aprender isso, crer, desfrutar e compartilhar desse poder que já está dentro de nós e que nós podemos manifestar a partir do momento que acreditarmos que Ele está aqui. Desejo a todos um Feliz Natal, muita paz, muita alegria e eu espero você no próximo vídeo.